Essa é a comunidade Betânia. A Betânia existe para acolher as pessoas e levar as pessoas à presença de Jesus. E se essa comunidade se propõe a levar as pessoas até Jesus, então isso significa que tudo que interessa a Jesus nos interessa. Tudo que combina com Jesus precisa ser o espelho das nossas atitudes, das nossas ações. E é esse o nosso foco, o nosso objetivo, é pregar o Evangelho de Jesus. Porque afinal de contas, no fim de todas as contas, é isso que realmente interessa. A presença de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. E se há uma coisa que o Senhor Jesus sempre deixou muito claro para nós, é que Ele não descarta as pessoas, é que Ele não deixa as pessoas à margem, Ele não marginaliza as pessoas, muito pelo contrário, Ele sempre é a solução, Ele é a resposta para todas as nossas crises, todas as nossas doenças, enfermidades e vícios. Eu estou dizendo isso porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, começou um processo de discipulado. Começou, não terminou. Há muitas pessoas que chegam até Jesus e dizem: que bom, agora eu cheguei até Ele e agora eu descanso. Bem, agora você vai rever toda a sua vida segundo o princípio dEle, segundo a orientação dEle, segundo a vontade dEle. E quando nós fazemos isso deliberadamente, ou seja, de sã consciência, quando nós temos essa consciência, a gente começa a se entregar e a gente começa a fazer uma viagem para dentro e a gente começa a dizer: o que mais? O que mais precisa mudar na minha vida? E o Senhor vai mudando, não é a religião, não é o pastor, não é o líder, é o próprio Jesus. Então o desafio aqui é nós termos esse encontro pessoal com Ele. E no dia e na medida em que eu e você tivermos esse encontro pessoal com Ele, Ele passa a ser o nosso parâmetro e não a sociedade. Porque a gente diz: do jeito que eu estou vivendo está bom. Afinal de contas, os cristãos em média, eu estou na média, né? Eu estou na média do cristianismo na sociedade. E não é isso que o Evangelho propõe para nós. Você não pode ficar ali. A nossa medida não é o que nós estamos vendo no nosso entorno, mas a nossa medida é a pessoa de Jesus. E por essa razão, nós temos falado nesse mês todo aliás, de julho, começou no mês passado, essa série, O Caminho da Restauração. Porque afinal de contas, todos nós temos algo para mudar. Temos sempre alguma coisa, em alguma medida, nós temos alguns vícios em nós que não combinam com Jesus e que precisam ser transformados e mudados. Mas, de novo, não são os homens ou as pessoas que vai dizer isso para você. É você se dispor para Jesus para que Ele mesmo faça a mudança necessária. E esta série, ela tem o objetivo e o propósito de preparar todos nós aqui para um segundo momento, onde nós vamos lançar um programa baseado nos 12 passos, um guia de estudos para o Celebrando a Restauração. Celebrando Restauração é um programa que visa exatamente isso. O que nós estamos vendo aqui num voo, não é? De maneira bem objetiva e bem resumida, nessas 8 semanas, nós vamos poder praticar isso em quase 11 meses, ou em torno disso. Trabalhando isso semana após semana, área após área. E eu quero convidar toda a igreja para participar desse processo, que começa no dia 3 de setembro. E o que nós chamamos de grupos de passos. E estamos abrindo para toda a igreja. Você não vai ter despesa nenhuma, a não ser do material que a igreja já comprou, para que pudesse repassar a você apenas o valor deste manual. É apenas isso. Nós vamos nos reunir aqui toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, e depois, ao final desse encontro, se você estiver interessado, eu vou estar lá fora, no hall, e você vem a mim, conversamos, e nós vamos anotar o seu telefone para você fazer parte deste programa. Ou seja, o que Jesus está fazendo conosco não para nunca. É um processo de discipulado contínuo, para nós nos conhecermos a nós mesmos e conhecermos esse Jesus que tanto nos ama. E permitir a Ele que Ele entre nas nossas cavernas mais profundas, que no nosso interior mais íntimo, desculpe o pleonasmo, não é? E ali Jesus vai fazer uma obra em nós. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo
por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 7 e o versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 7 e versículo 9. Deu certo aí, Júnior? Osmar Júnior, deu certo aquele esboço? Não, muito bem. O que diz o Evangelho de Mateus, versículo 5, versículo 7 e versículo 9? Aqui, como vocês sabem, Jesus está ensinando no Sermão da Montanha, um dos mais importantes do ministério de Jesus, onde ele está apresentando ao mundo o que ele veio trazer, o que ele veio ensinar. O que ele está dizendo aqui é novo para todos os seus ouvintes, é completamente novo. Nós chamamos o Sermão do Monte de a ética do reino, os princípios de ética do reino de Deus. E é exatamente isso, ele não veio trazer moralismo e nem regras, ele veio trazer ética. Esta é a ética do reino de Deus. Neste sermão que inicia com as bem-aventuranças, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pois serão chamados filhos de Deus. Até aqui, nós temos conversado com os irmãos sobre esses princípios da renovação e da restauração da nossa vida com Deus. O primeiro passo foi o da realidade, quando Jesus nos leva a nos confrontarmos com quem nós realmente somos, não quem você acha que você é, ou o que as pessoas dizem que vocês são. Não é? Ou dizem que você é, mas exatamente isso nos leva a nos ver, a ver quem nós somos. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o passo da esperança, porque depois que você se vê, para ser bem franco e honesto, e quem é honesto e franco com si mesmo, vai concordar que há coisas na sua vida que você não tem poder para mudar, e vem a frustração, vem a dor, mas aí vem a esperança de que Jesus, Ele te ama, Ele ama você, apesar das dificuldades, apesar dos vícios, apesar dos nossos pecados, Ele nos ama e Ele quer transformar a nossa vida. No terceiro momento, nós vimos o passo do compromisso, que nós precisamos assumir um compromisso com Jesus, compromisso com a sua palavra, compromisso de oração, compromisso para ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele já estabeleceu. No quarto momento, no quarto passo, nós falamos sobre a limpeza interior, que foi de se prostrar diante do Senhor e fazer essa análise sincera e nominar pecado a pecado, vício após vício, mau hábito após mau hábito, falhas de caráter, e colocá-los todos diante do Senhor e dizer: Senhor, venha fazer uma limpeza na minha vida. O quinto passo foi a da transformação. O que significa isso? É deliberadamente dizer: Senhor, eu preciso ser transformado por Ti. Transforma a minha mente, o meu coração, para que eu possa lidar com todos esses itens que foram elencados aqui, quando eu fiz essa entrega dos meus pecados e os nominei diante de Ti. Hoje nós vamos ver o princípio da reparação. O que é a reparação? O que é esse princípio? É quando eu examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que eu causei a outras pessoas. Como é importante isso? Aqui, esse passo, ele nos leva a fazer reparações. Queridos irmãos e irmãs, não é possível você dizer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, se não estiver convencido de que muitas vezes nós machucamos pessoas, assim como também nós somos machucados. Nós precisamos ter o entendimento de que eu e você precisamos nos render e reconhecer que nós praticamos maldade com algumas pessoas. É tão difícil tratar sobre esse assunto. Não é um assunto fácil. Não é um assunto que qualquer pessoa poderia dizer: nossa, que legal que eu vou pregar sobre isso. Não é. Porque esse passo de você chegar e fazer reparações,
isso exige algumas coisas de nós, algumas coisas que só Jesus pode fazer na nossa vida. Porque você sabe por quê? Porque do contrário, a gente deixa do jeito que está para ver como é que fica. A gente deixa para lá, a gente não quer mais tratar sobre o assunto. É mais fácil cortar a amizade, é mais fácil sair do grupo. Não é isso que acontece hoje? Se alguma coisa aconteceu, se você não gostou, você sai do grupo. Alguém aqui já foi expulso do grupo da família? Levanta a mão aí. Não é verdade? O grupo do WhatsApp da família, né? De vez em quando um sai lá, agora de vez em quando o administrador vai lá e já tira, porque é mais fácil isso, é muito mais fácil você rejeitar, você descartar. Quem já passou pelo descarte aqui sabe o quanto que isso é doído. Quem já foi descartado aqui, quem já foi colocado à margem, sabe o quanto que isso é doído. E este não é o caminho do Evangelho. Jesus não concorda com isso. Ele não veio para passar pano na vida de ninguém, nem na minha e nem na sua. Ele veio para nos tratar, Ele veio para trazer paz aos nossos corações. E é por isso que Ele diz aqui na sua palavra: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, e bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui é aquele que não apenas desfruta da paz, mas ele vai promover a paz. É aquele que promove a paz, aquela que promove a paz, que vai contra a guerra. E só há um caminho para nós estarmos espalhando a paz. Em primeiro lugar, eu experimentando a paz de Jesus na minha vida, eu experimentando a misericórdia de Jesus na minha vida, para que eu possa compartilhar com os outros aquilo que dele eu recebi. E quando que nós recebemos então misericórdia do Senhor? Quando nós temos os nossos pecados perdoados, quando nós confessamos os nossos pecados e confiamos que Jesus está nos perdoando. E quando você experimenta a paz desse perdão, você se reconcilia com o Senhor. E a nossa reconciliação com Deus é fruto de confissão, de entrega e também de abandono do pecado. Você não só confessa o pecado, mas você toma uma decisão, você abandona a prática do pecado, para que a sua vida seja de fato nova, seja de fato transformada. Aqui, Jesus está ensinando algo completamente novo para os seus discípulos. O caminho da restauração, da felicidade, passa fundamentalmente pelo exercício intencional da misericórdia e da paz entre as pessoas. Como que a minha família vai ser restaurada? Como o meu casamento vai ser restaurado se eu não estiver disposto a perdoar? Se eu não estiver disposto a fazer reparações? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. É isso que Jesus quer fazer. Agora, é claro, tem alguns obstáculos, e um deles é o nosso próprio coração, é o nosso ego. A gente não reconhece, a gente não admite. Para a gente é o outro que está errado, é o outro que tem que mudar. E essa guerra nos impede de experimentarmos as misericórdias de Deus na nossa vida. E porque nós não experimentamos as misericórdias de Deus na nossa vida em relação aos nossos pecados, nós não temos misericórdia para compartilhar com o outro. O segundo pedido da oração do Pai Nosso, depois do alimento diário, interessantemente, incrivelmente, é um pedido de perdão dos pecados. Você sabe que a oração do Pai Nosso, ela começa com adoração. E no primeiro pedido que aparece na oração, não é outra coisa a não ser: dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus nos ensinou a pedir as coisas essenciais para a nossa vida. Somente a oração do Pai Nosso já deveria chamar a nossa atenção para aquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque o Filho de Deus nos ensinou a pedir aquelas coisas. Isso significa dizer que aqueles itens é que são fundamentais para nós. E nós poderíamos chamar tudo o mais, todo o restante, de acessório. De que, se vier, é graça de Deus. Se vier, é bênção de Deus. Eu agradeço ao Senhor. Agora, o que é fundamental, eu peço ao meu Pai que eu não posso viver sem. O pão de cada dia, o pão que me alimenta, o pão que abençoa a minha vida, o pão que me faz viver, que me faz levantar de manhã, e o perdão dos pecados de Deus para mim e o meu perdão para o outro. Olha que importante isso.
Isso vem antes de pedir, de não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Vem antes, é mais importante, é fundamental, porque Jesus sabe que para você viver, você precisa de pão. Mas em segundo lugar, Ele também sabe que para nós vivermos, nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida e termos paz com Deus. Ninguém vive sem paz com Deus. Ninguém sobrevive sem paz com Deus. E eu vou dizer mais, ninguém vive sem paz com os irmãos. É ou não é difícil? Quando quebrou o relacionamento no meio da família, é ou não é? Nós que somos casados, quando houve alguma coisinha lá com a nossa esposa ou com o seu marido, o que aconteceu? A paz vai embora. A paz vai embora. E vem uma tristeza, porque a pessoa com quem você está ligado, alguma coisa entrou ali, alguma coisa está interferindo, alguma coisa roubou a alegria, roubou o brilho nos olhos. E é isso, e é disso que Jesus está falando aqui. Olha que importante isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esta é a instrução de Jesus, e isso exige reparações de todos os lados, do meu lado, do outro lado, e é isso que a gente tem que entender. Não é só esperar que o outro venha se reparar, eu e você temos que estar preparados para fazer reparações também. O perdão é o caminho para uma vida real, de verdade. Não existe vida verdadeira sem perdão. O sujeito pode ter o que quiser, mas se ele não se sentir-se perdoado diante de Deus, se ele se sentir endividado diante de Deus, ele jamais terá paz, jamais será contente, ele jamais ficará satisfeito. Uma vida limpa, no sentido de entre eu e Deus, pela graça de Deus, não por causa de mim, mas por causa de Deus, o meu coração está limpo, o meu coração está leve, porque a minha comunhão com o meu Senhor foi restaurada. Você jamais vai restaurar a sua comunhão com esposa, marido, filhos, amigos, se em primeiro lugar você não tiver restaurado a sua comunhão com Deus. Leveza, liberdade, não há liberdade sem perdão, até dentro da nossa casa. Se tem alguma coisa que não foi tratado à luz do Evangelho dentro da nossa casa, a casa parece que diminui, ela se apequena, falta espaço. É isso que nós estamos falando. Mas também o perdão nos leva a entender que isso é fruto de maturidade. Quanto mais maduros nós formos, se você quiser saber o quão maduro você é, o quão madura você é, então observe como tem sido, como você tem tratado os problemas. Se você trata os problemas, se você faz reparações, se você libera perdão, se você recebe perdão, então você está no caminho da maturidade. Mas se você ainda é vítima, se acha vítima, todo o problema está com a outra pessoa, e você não faz nada porque você é o certinho, então muito provavelmente você ainda não entrou no caminho da maturidade. E você acha que você não tem nada para reparar, que o problema na minha casa aqui é ele ou é ela. Então, enquanto for isso, não vai haver maturidade, e porque não há maturidade, não há frutificação, porque o fruto é resultado da maturidade. Então só vai haver amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio na minha casa, no meu lar, até no meu trabalho, quando houver maturidade na minha vida. E essa não é uma origem natural. A gente não nasce com isso. É graça e misericórdia de Deus agindo em nós. Por isso nós precisamos tratar deste tema tão desafiador e olhá-lo de frente, e não ter medo, e encarar todos os desafios. Quais são os desafios? Por exemplo, desejo de vingança. É assim que a gente trata muitas vezes. Nós temos desejo de nos vingar. Eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar com quantos paus se faz uma cangaia, não é assim que o brasileiro diz? Ou então você apela para o caminho da justiça própria, ou então você se fecha no seu castelo de orgulho, ou então você se prende à masmorra do rancor e da mágoa, ou da indiferença, ou até do ódio. Esses são os nossos desafios, esses são de fato os nossos adversários. Eles não estão pelo lado de fora, eles estão pelo lado de dentro.
Para quem está achando que o seu problema é do lado de fora, que é o diabo, que tudo é culpa do diabo, pare para pensar um pouco. Se você não deu brecha para que sementes do mal estejam agindo em sua vida. Todos somos pecadores, nós precisamos receber perdão e liberar perdão. Veja o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Romanos, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse algo profundo, na mesma direção. Ele disse, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Agora não para aí, isso é que é o maravilhoso. Aí vem o versículo 24, que nos dá esperança. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso você poder estudar a palavra com calma, com paz, devagar. Versículo 24, vem a solução, vem a resposta. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Não fica só no diagnóstico, mas vem o tratamento. Vem o tratamento em cima de um diagnóstico. Há pecado. Identificou o pecado? Vamos para a presença de Jesus. Não justifique, não se justifique, não queira se defender, apenas vá para a presença de Jesus. Agora, uma simples leitura das Escrituras vai nos mostrar que homens de Deus reconheceram os seus pecados. A gente vai descobrir que homens de Deus também pecaram, como nós pecamos. Exemplo, Jacó. Conhece a história de Jacó? Esse homem pecou. Esse homem entristeceu o coração de Deus, mas foi perdoado. Você conhece a história de Davi? O homem que escreveu mais da metade dos Salmos, do livro de Salmos. O homem segundo o coração de Deus. Então, esse homem também pecou, mas o que ele fez com o pecado? Bom, por um momento ele escondeu, não foi? A gente sabe disso. Porque ele escreveu isso, no Salmo 32, é exatamente isso que ele fala. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ele está falando dele, que ele tentou esconder, mas um dia caiu a ficha, ele disse, eu vou parar com isso, que está acabando comigo. Está acabando comigo, e é verdade, amados irmãos e irmãs. Vocês já fizeram isso, pelo menos uma vez na vida, eu já fiz isso, eu sei do que eu estou falando. Enquanto a gente não chega para Deus dizendo, Senhor, chega, eu não aguento mais a pressão, porque é o Espírito Santo, porque é uma diferença aqui que você já vai ver, o Espírito Santo trazendo convicção de pecado, te convencendo do pecado. Esse é o Espírito Santo dizendo, meu filho, sai disso, sai debaixo disso, apresenta diante do Pai. Esse é o Espírito Santo. Agora, Satanás faz diferente, ele acusa, ele expõe você e a mim. Foi isso que aconteceu com Davi. E ele recebeu o perdão de Deus. É lindo isso. Que coisa mais linda. Então eu confessei os meus pecados, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei diante do Senhor os meus pecados, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é maravilhoso. O que dizer de Isaías? Isaías pecou, ele pecava com a língua. Está claro ali no texto de Isaías 6. O mais incrível é que em todo o capítulo 5, Isaías, ele sempre se voltava para fora, ele dizendo, ai daqueles que se levantam de manhã e começam a bebedeira logo cedo, ai daqueles que juntam campo a campo, formando grandes latifúndios, ai daqueles que ao bem chamam mal e que ao mal chamam bem. Agora, quando chega no capítulo 6, ele tem uma experiência com o Todo-Poderoso, ele tem uma visão maravilhosa que muda o seu chamado, muda a sua vida de uma vez por todas. Ele diz, ai de mim. Então você só diz, ai de mim, quando você tem um encontro com o Todo-Poderoso, porque até então, a gente só tem tempo para olhar pelo lado de fora. É isso que o texto está nos ensinando. Já conversou com alguém que só fala pelo lado de fora? Já conversou com alguém ou já conviveu com alguém que só vê defeito nos outros? E que não é capaz de dizer, olha, eu preciso de mudança? Se tem uma frase que é difícil para todos nós aqui, é eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança, e é disso que se trata. Paulo passou por essa experiência, ele chegou a dizer, dos pecadores eu sou o pior de todos. Olha a conclusão, olha o nível de maturidade desse homem.
Ele chegou à conclusão, não teve medo de ninguém, disse: se tem pecador nesse mundo, eu sou o pior de todos, eu estou puxando a fila. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem de Deus, que eu e você admiramos, que eu e você aprendemos com. É uma coisa maravilhosa. Agora veja, Pedro também pecou, não pecou? Lembra-se daquela praia, naquela manhã, naquela madrugada? O Senhor Jesus dizendo: Pedro, você me ama? Usando o verbo ágape. E Pedro responde com o verbo filéu: sim, Senhor, eu gosto de você. 3 vezes. 3 vezes. E ali ele foi perdoado. É disso que nós estamos falando. O perdão antecede a restauração. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos interrompendo um processo emocional destrutivo. Destrutivo que arrebenta. E Neemias, por exemplo, passou por isso. Ele pediu perdão para toda a nação. Está em Neemias 1, dos 6 e o 7. Ele confessando o pecado da nação, pedindo misericórdia. E porque ele pediu misericórdia, ele suplicou por misericórdia, Deus atendeu e restaurou as muralhas de Jerusalém e começou a reestruturar aquela nação. Mas começou com um pedido de perdão. A confissão é uma disciplina espiritual fundamental. E eu quero conversar com vocês que estão aqui e aqueles que nos acompanham de suas casas. Eu vou repetir. A confissão pessoal dos nossos pecados é uma doutrina espiritual fundamental. Ninguém vive sobre isso. Perguntei ontem, vou perguntar hoje. Quantas vezes você acha que você deve confessar os seus pecados a Deus? 1 vez por mês? 1 vez por ano? 1 vez por semana? Todos os dias? Ou quem sabe cada turno do dia? Não é verdade? Se nós somos bem honestos e sinceros, nós temos que estar prestando contas o tempo todo. Então, por favor, preste atenção. Preste atenção. Não há vida cristã sem levar esse princípio básico a sério. Não há vida cristã sem levar esse princípio básico a sério, a confissão dos nossos pecados. Porque se eu e você não confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo que a gente não peca, que nós não pecamos. É através da confissão que nós nos quebrantamos diante de Deus. É através da confissão sincera que nos deparamos com a realidade de quem realmente nós somos. Principalmente se essa confissão for feita a portas fechadas e você for verdadeiro com Deus. E você for verdadeira com Deus, se você for honesto mesmo. É na confissão sincera e honesta que nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada. É através da confissão que nós somos confrontados amorosamente pela graça e a misericórdia de Deus. Quando Deus perdoou o pecado de Davi, eu confesso para você, eu não sei se eu perdoaria. Quando o pai recebeu o filho de volta para casa, eu confesso para você, eu não sei se eu diria para o meu filho: tudo bem, deixa isso para lá e vamos fazer uma festa. Eu não sei se eu faria isso, provavelmente não, porque eu não tenho essa misericórdia. Quem tem essa misericórdia é Deus, e Ele tem para nós. E sabe por que Ele derrama da misericórdia dEle para nós? Para a gente derramar sobre outros a mesma misericórdia. Já sentiram o perdão de Deus na sua vida alguma vez? Quem já sentiu aqui o perdão de Deus na sua vida? Foi maravilhoso, não foi? É maravilhoso. Agora pense comigo, só um pouquinho. É o mesmo sentimento que Deus quer que a outra pessoa que pecou contra você tenha ao receber de você o mesmo perdão, com a mesma medida, na mesma qualidade. O perdão é na mesma qualidade que nós recebemos, nós passamos para frente. É na confissão que nós somos forjados para a maturidade espiritual. A confissão, ela é uma entrega absoluta, sincera, é um abandono do nosso pecado aos pés da cruz. É a mais profunda e solene experiência espiritual que nós podemos ter com o nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio, foi para nos perdoar. A igreja de Jesus não é outra coisa senão a comunidade dos remidos, a comunidade dos salvos, a comunidade dos perdoados, a comunidade dos ex-mendigos.
Porque agora nós recebemos o Senhor e acabou a mendicância. Ele é a fonte de todo o pão, de toda a vida. Amém, queridos? A confissão, a entrega e o abandono do pecado é o caminho que nós temos para correr, para nós compartilharmos a misericórdia que nós recebemos com os outros, e a única forma de nos fazer trabalhar pela paz entre as pessoas começa na confissão e na entrega, porque só sabe o que é ter misericórdia quem já recebeu misericórdia. É algo que não produzimos, mas que não podemos viver sem. Eu gostei dessa frase, não é minha. A misericórdia, o perdão, é algo que nós não produzimos, mas que nós não podemos viver sem. Já pensou? Você pode produzir oxigênio? Não. Você precisa de oxigênio? Claro. Nós dependemos totalmente de oxigênio. Mas olha que interessante, você não produz, mas você não vive sem isso. É disso que nós estamos falando. Você não produz misericórdia, você não produz perdão, você não produz amor, você não produz paz. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, é obra da graça. Para que isso aconteça, nós precisamos começar por nós, experimentar isso na nossa vida, o quanto que Deus nos ama, o perdão dEle, o amor dEle por nós, para que a gente possa olhar as pessoas como Jesus olha para mim e para você. Um rabino, que significa um líder espiritual judaico, disse em relação a Adolf Hitler: a primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Como fazer reparações? E aí nós já vamos para o final. Eu quero que você preste atenção. Depois em casa, assista novamente a nota para praticar. Primeira coisa, se coloque no lugar da outra pessoa. Trate o outro como gostaria de ser tratado, foi isso que Jesus ensinou. Lucas capítulo 6. Trate o outro do modo como você gostaria de ser tratado. Como é que você trata o seu filho? Como é que você trata a sua filha? É com amor, não é? Então nós vamos tratar o filho dos outros com o mesmo amor. Como é que você trata as pessoas que você ama? Você vai tratar com amor. Como é que você gosta de ser tratado? Como é que você gosta que as pessoas conversem com você? Gostam que você que as pessoas a tratem com respeito, não é? Com carinho, olhando nos seus olhos, conversando com você, não é assim? Então é isso que Jesus está falando. É simples. É simples. Se coloque no lugar da outra pessoa. Como você gostaria de ser abordado? Como você gostaria de ser abordada? Então aborde dessa forma também. Com amor, com misericórdia, com carinho. Segundo lugar, mude de atitude. Vá além do pedido de perdão e mude a sua maneira de agir. Faça como Jesus disse àquela senhora, naquele momento crucial no templo, naquela madrugada, quando ele então finalmente ergueu-se, olhou para ela e perguntou: Senhora, onde estão os seus acusadores? My lady, minha senhora, com todo respeito, perguntou para aquela senhora: onde estão os seus acusadores? Sabe qual foi a resposta dela? Você sabe. Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus surpreende novamente, dizendo: nem eu tampouco te condeno. Vai e volta por outro caminho. Olha o amor de Jesus por essa mulher. Ele não só perdoou, porque ele não estava passando pano. Passar pano é só dizer: pode ir, está tudo bem, está tudo certo. Agora, amar de verdade é quando você olha para a pessoa e fala: olha, você está perdoada, agora evite esse caminho. Porque se você continuar nesse caminho, você vai ser pega de novo, e de novo, e de novo, e nada vai mudar na sua vida. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade. E fala a verdade com amor. Porque tem gente que fala a verdade daquele jeito que vocês sabem qual é, que não preciso nem falar aqui. Não é mesmo? Daquele jeito. E ele ainda diz assim: comigo é assim mesmo, eu falo é a verdade. Mas sem amor não pode construir nada, não é verdade? E aquele outro que não fala nada também, que está tudo bem, que ele acha que ele está amando daquele jeito.
e deixa correr do jeito que está. Aí a pessoa só se prejudica. E lá na frente, ela vai precisar de ajuda de novo. Então por que você já não ajuda agora para evitar isso? Próximo passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Sabe por quê? Você nunca deve fazer reparações para alguém e dizer assim, acabei de tomar um café, vou lá reparar isso. Nunca faça isso. Vá para o seu quarto, tenha um tempo de oração para poder conversar com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu colega, com seu patrão, com seu colaborador, com a sua família. Não vá de peito aberto, como a gente diz, falando um português claro. Não vá de peito aberto. Vá para a presença de Deus. Tem uma reunião séria. Você tem uma reunião séria essa semana? Você tem algo sério para tratar? Uma dica: feche-se 5 minutos antes. Tranque-se no banheiro e vá buscar a presença de Deus. Não dá tempo de você ir numa igreja? Não precisa. A igreja é você, está dentro de você. O prédio nunca vai te acompanhar. Nunca. Mas o Espírito Santo nunca vai te deixar. Porque você é templo do Espírito Santo. E nós temos que lembrar disso. E o que eu faço? É uma reunião de surpresa. Ah, mas é um tempo para ir no banheiro, você tem. Dá licença um minutinho. Vai lá, se tranca lá e fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas o Senhor sabe. Coloca uma trava na minha boca para falar só o que precisa ser dito. Não me deixe agir segundo a minha natureza, que senão eu viro a mesa. E é isso que a gente faz mesmo, não é? Eu vou virar aquela mesa, vou mostrar para essa turma aqui com quem que eles estão falando. É ou não é? A gente faz isso. Mas aí se você tem uma audiência, primeiro, antes daquela reunião, você faz uma outra reunião de emergência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai colocar você no seu lugar, dizendo, meu filho, calma e aquieta. Você confia em mim? Aí você vai dizer, eu confio. Fala, então cale a sua boca e fale só na hora que eu disser e o que eu disser. Aí você fala, e agora, Zé Antônio, como é que eu faço? Aham, aqui está o ponto. Você não tem que deixar essas coisas para acontecer e te pegar de surpresa. É por isso que você tem que ler a palavra todo dia. É por isso que você tem que ter um tempo de oração todo dia, entendeu? É por isso que você tem que estar em comunhão com o Senhor todo dia. Porque numa hora como essas, você apenas se prostra e o Senhor te atende imediatamente. Imediatamente, Ele age em você. Agora, se a gente vai deixando para lá, eu vou usar uma frase aqui do mundo antigo, né? Lá da época das cavernas, quando se dizia, que o pessoal da roça falava, né? Se deixa de ir muito, cria mato no caminho. Meu irmão, vou te falar uma coisa. O dia que cria mato no caminho entre você e Deus, aí você está no mato, meu amigo. Aí você está. Você está entendendo? Você está entendendo como a gente precisa ter comunhão com o Senhor Jesus todo o tempo, todo momento? Que você nunca sabe de onde vem um tiro, não é verdade? Você nunca sabe de onde vem um ataque, não é verdade? Você nunca sabe quando vai ter aquela reunião fundamental, crucial. Aquela pergunta na frente de todo mundo. Aquele negócio de te expor na frente de todo mundo. Como que você faz? Você se prepara antes. Então, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Tome sempre a iniciativa. O Senhor Jesus disse, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, eu vou falar uma coisa para você. Nem oferta sua eu aceito, sem que antes você vá. Capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23. Sem que antes você vá lá e converse com aquela pessoa. Você vai conversar com a pessoa, se reconciliar com a pessoa, acertar com a pessoa, depois você vem e entrega a sua oferta. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu não quero o seu dinheiro, eu quero ver o seu coração comigo, alinhado comigo, é isso. E o seu coração não estará alinhado comigo, olha a seriedade disso, hein? O seu coração não estará alinhado comigo se o seu coração não estiver alinhado com as pessoas, estiver em paz com as pessoas. Incrível isso. Isso é forte demais. Então, num português claro, Jesus não está muito aí para o teu dinheiro, nem para o teu serviço, não está muito aí. Ele quer saber se você está vivendo bem, se está vivendo em paz. Porque quando tem alguma pessoa no nosso caminho, está travado aqui, você não está em paz. Você não tem paz enquanto não resolver aquela questão. E aí Jesus está dizendo, ao invés de você esperar que a pessoa venha de lá para cá, vá daqui para lá, tome iniciativa. É você que tem que tomar iniciativa. Aí a gente vem com aquela desculpa, mas foi ele que errou, foi ela que errou. Ih, aqui esse monte de justificativa aí, que eu e você conhecemos, e nem vamos perder tempo com isso. Quem tem Jesus no coração, está assumindo uma postura de ser igual a Jesus, o coração de Jesus, não espera, toma a iniciativa e vai lá. E vai lá e vai conversar com a pessoa. Confesse a sua parte no conflito. É o último ponto aqui.
Olha, tire o foco no outro e abra mão do papel de vítima. Abra mão, assuma a sua parte e se mova em direção à solução a essa pessoa. Em Mateus 7, Jesus disse: olha, meu filho, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, Mateus 7, 3. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Olha o que Jesus falou. E a gente usa esse texto de maneira muito desvirtuada. A gente fala, tá vendo? Antes de você falar de mim, vê se você se enxerga. É isso que a gente fala, não é? Porque Jesus falou isso. Não. Jesus falou o seguinte: antes de tirar o cisco no olho do seu irmão, você tira primeiro a trave que está no seu. A trave é um travessão. Lá na minha terra chama de barrote. Eu sei, uma palavra muito esquisita, mas é o termo certo, viu? Vocês estão tudo errado aqui, o certo é lá de Floripa, né? É um barrote, é uma viga de madeira enorme que vai em cima para segurar a estrutura. Entendeu? Então o que Jesus está dizendo é: você tem um barrote desse, tem um travessão desse no seu olho, e o olho do seu amigo, da sua amiga, da esposa, do marido, do filho, da filha, ou do pai ou da mãe, não é? Tem apenas um cisquinho, quer dizer, um pó de madeira. Eu conheço isso porque eu era criança, papai pedia para mim na serraria buscar aquele pó de serra para colocar como manta na cocheira da nossa vaquinha chamada Beca, uma vaca Jersey, que a gente tinha. Muito bem, aquilo fazia uma cama fofa para ela. Então eu ia buscar isso e enchia os meus olhos com esse pozinho. E eu chegava em casa, minha mãe pacientemente pegava o algodão e tirava tudo aquilo e limpava aquilo. Era um alívio maravilhoso. Já sentiu isso? Não é? Já aconteceu isso com muita gente já, aquele cisquinho. Olha o que Jesus está dizendo: antes de tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu. Porque quando você tirar a trave dos seus olhos, entendeu? Você não vai ver apenas o meu cisco, aquele um que você viu em primeiro lugar. Você vai ter uma visão mais ampla e maior, e vai poder ver outros ciscos, e vai poder cuidar de mim. Porque eu vou dizer coisa para você, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Como dói você tirar aquele pequeno cisquinho, como a gente sofre com isso, e criança mais ainda, não tem paciência, fica fechando os olhos, lacrimeja, é uma luta, é uma guerra, e é isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Você entendeu? Que a dor é muito grande, então tira a trave, que você vai sentir a dor. Quando você sentir essa dor de tirar a trave, você vai tirar o cisco agora do olho do teu irmão, você vai com outra postura, mudou a postura, porque você sentiu na carne essa dor, e você vai com cuidado, com carinho, você vai ser muito cirúrgico, e vai lá e tirar aquele cisco, e vai trazer cura para os olhos daquela pessoa. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Reparação é fundamental. Para de acusar a pessoa. Não deixe essa coisa tornar pessoal. Trate o problema e não com a pessoa. E seja intencional na reconciliação. Sabe por quê? Porque nós recebemos esse ministério do Senhor. Veja o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos ler junto comigo? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha o que Jesus colocou na nossa mão, que coisa mais maravilhosa, que privilégio, que privilégio. Portanto, vamos juntos, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que lindo isso! Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Isso é maravilhoso.
Nós temos o ministério da reconciliação. Foi dado a nós, foi dado a mim, foi dado a você. É um ministério. É você agindo em nome de Deus. Isso é sério. Isso é profundo. Você agindo em nome de Deus, Deus usando você. Aí você fala, mas eu? Fala, é você. É Ele que Ele quer usar. É você que Ele quer usar. Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar, Ele quer te capacitar, Ele quer te purificar, Ele quer te transformar. E aí você vai poder ser bênção na vida das pessoas. Faça reparações, mas de acordo com o Evangelho. Reparações são necessárias, são fundamentais. Ele é um passo para a nossa restauração. Não fique dizendo apenas, pequei contra o fulano, devo contra o fulano, tenho uma dívida com ele e fica só nisso. Não, você vai encontrar essa pessoa. Vai encontrar essa pessoa. Exceto, quando você fizer isso, vai trazer prejuízo para essa pessoa ou para terceiros. Mas se não é o caso, você vai procurar essa pessoa e vai dizer, precisamos acertar, não é? Eu tenho uma conta para acertar com você. E aí a pessoa já vai se defender, ela vai dizer, olha, eu não devo nada para você. Falando, não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu vim aqui para acertar, eu vim aqui para pedir perdão, eu vim aqui para restaurar. E se tiver dívida em dinheiro, eu vou dizer uma coisa para você, quando é que o credor esquece que você tem uma dívida com ele? Nunca. Então você vai chamar essa pessoa. Mas Antônio, é muito grande, a conta é grande. Falei, chame essa pessoa. Converse com ela. E acerte com ela. Olha, eu tenho condição de pagar R$100 por mês. R$10 por mês. Eu sei que você tem condição de um pouquinho mais. Não importa. Você está entendendo o que eu estou falando. Mas pelo menos dê uma satisfação para a pessoa. Pelo menos diga para ela, eu reconheço a minha dívida, eu devo a você. Eu quero pagar, não tem condições, e eu vou te pagando aos poucos. E não diga, se Deus quiser eu vou pagar. Não fala isso. Não fala isso. Essa já é velha, ninguém acredita mais nisso. Não é verdade? Deus vai pagar você, que Deus te pague. Falando, volta aqui. É assim. Então você vai lá e acerta. Reparações. Essa pergunta eu acho que eu posso fazer. Alguém já fez reparação para você, em questão financeira, e você se sentiu assim, graças a Deus ele lembrou de mim, ou ela lembrou de mim, e não me deixou, não me abandonou, e pôde acertar devagar, e você liberou o perdão para ela? Não é verdade? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E passou. Talvez você chegue até para a pessoa diga, esqueça, está tudo certo. Talvez diga isso, talvez. Mas se não disser, eu disser, não, pode me dar R$5 por mês, está tudo bem. Mas pelo menos no mundo espiritual, pelo menos diante de Deus, você está acertando uma dívida. E você vai poder entrar no ambiente onde ela está, você vai poder cruzar com ela, você vai poder cumprimentá-la, você vai poder até frequentar a mesma igreja que ela. Eu estou falando isso porque infelizmente tem gente que deixa de frequentar a igreja porque deve um, que deve para o outro, é uma confusão, é um negócio. Por que não? Por que não? Então a gente marca e faz reparações. Se nós fizéssemos reparações, nós faríamos menos mudanças. Você mudaria menos de ambiente, entendeu? Entendeu? Menos de ambiente quando a gente faz reparações, porque você faz o que Jesus manda a gente fazer. Amém? Esse é o caminho da restauração. Não basta ser crente, tem que reparar. Não basta dizer que é crente em Jesus. Tem que partir para a reparação. Passa por cima da sua natureza humana, da sua vontade, dos seus desejos, do seu orgulho. Passa por cima dos seus títulos. Passa por cima de tudo isso. E deixe Jesus falar mais alto do que tudo isso. Deixe o amor de Jesus falar mais alto do que tudo isso. Vamos orar. Nós precisamos de oração nessa direção. Vamos ficar em pé? Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, no precioso nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã para tratar um assunto tão sério, tão importante quanto reparações. Reparações de dívidas, reparações de coisas que nunca foram tratadas, reparações. Ajuda-nos a fazer reparações, ajuda-nos a liberar perdão. Ajuda-nos a liberar perdão para pessoas que nos machucaram.
Ajuda-nos, ó Pai, a procurar pessoas que nós machucamos, que nós prejudicamos, e fazer essas reparações devidas. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nossos corações, derrama Tua graça sobre nós, dá-nos força, ajuda-nos a focar em Ti, a focar na Tua palavra, a focar na nossa vida de oração, que vai nos dar estrutura e condições para fazermos as devidas reparações a quem quer que seja. Nós queremos ser livres, nós queremos ter uma vida leve, nós queremos ter uma vida profunda contigo, de intimidade profunda, e nada disso se alcança se não houver reparações com o próximo, sem dever nada para ninguém. Esse é o nosso objetivo. Não queremos dever nada para ninguém a não ser o amor e poder amar as pessoas livremente. Recebemos do Senhor o Teu perdão, confessamos os nossos pecados a Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos, ó Deus, puros na Tua presença. Dá-nos um coração puro, dá-nos uma mente pura, dá-nos novas atitudes. Transforma os casais aqui, abençoe os casais aqui nessa manhã, visita cada família, visita cada lar, abençoe os jovens, os adolescentes, as crianças, abençoe as nossas famílias, que haja reparação em nossas famílias, que reparações aconteçam em níveis, em segundo nível, como os avós, como os primos, primas, que haja restauração da nossa família a partir de nós. É isso que nós estamos te pedindo nesta manhã, no precioso, no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.